Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento ao estudo do primeiro trimestre de 2024. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 9, que tem como título O Batismo, a primeira ordenança da Igreja. Na semana que vem estudaremos a segunda ordenança da Igreja, que é a Ceia do Senhor. Lembra você que estamos estudando neste trimestre sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Estamos já finalizando as nossas lições deste primeiro trimestre. Teremos ainda, na lição 10, a Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Na lição 11, o culto da Igreja Cristã, uma lição importantíssima sobre a liturgia, que é um assunto que deve ser sempre lembrado quando falamos de doutrina da Igreja. Também na lição 12 falaremos sobre o papel da pregação no culto e, por último, o poder de Deus na missão da Igreja. Então, eu quero desde já agradecer a você que está conosco nesse canal. Peço que você nos ajude compartilhando esta aula com outros alunos e professores. E assim, você possa nos ajudar a alcançar mais pessoas. E temos nesta aula, aviso já de antemão, muitos conteúdos adicionais. Nós temos uma pequena apostila que sempre usamos quando orientamos candidatos ao batismo. E, nesta oportunidade, trouxemos para você alguns fragmentos dessa apostila, alguns textos que vão ajudar você, meu caro professor, você, meu caro aluno, a entender o que é o batismo. Algumas dúvidas podem ser tiradas durante esta aula. Por exemplo, quem pode ser batizado? Outra dúvida interessante: todo o batismo é válido? Outra pergunta que sempre se faz: qual o verdadeiro significado do batismo? Uma outra dúvida também: se o batismo não garante a salvação, qual é, pois, a importância do batismo na vida do cristão? Veremos isso durante esta aula. Permaneça conosco aí até o final. Eu quero, neste momento, orar ao Senhor para agradecer por esta oportunidade rica que Ele nos concede e logo após entraremos no assunto da nossa lição. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos o conteúdo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente e que teus servos possam receber a palavra, depositá-la no coração, praticá-la e também transmiti-la com autoridade e poder. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula, de fato, com o nosso texto áureo, que está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 28, versículo 19, um texto muito conhecido, faz parte da grande comissão. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Repetindo: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19. Vamos, portanto, à verdade prática. Diz assim: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela Igreja. Repetindo: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela Igreja. Leitura bíblica em classe se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao 11º versículo, ou seja, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai,
assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos aos objetivos da nossa lição? Pontuar os pressupostos bíblico-doutrinários do batismo, explicar o símbolo e propósito do batismo, esclarecer a fórmula e o método do batismo são os 3 objetivos básicos de nossa lição. Vamos, portanto, à nossa introdução e neste momento eu lembro a você que tenha nas suas mãos sempre uma canetinha para você fazer as suas anotações, tenha nas suas mãos um exemplar da revista da Escola Bíblica Dominical, tenha nas suas mãos ou bem próximo de você um exemplar da Bíblia, a Palavra de Deus, para que você possa consultá-la se assim for necessário. Não participe da aula apenas assistindo ou ouvindo. Preste bem atenção em cada detalhe, porque às vezes na leitura o texto fica bem mais claro para nós quando outra pessoa lê. E quando lemos aqui toda a lição, alguns podem até nos criticar por este método que nós utilizamos, mas é uma forma de nós olharmos todo o texto, extrair o máximo que a revista traz para nós, fazermos alguns comentários e algumas críticas se forem necessárias, mas aproveitando o material que está nas nossas mãos. Seria muito simples nós apresentarmos aqui um outro conteúdo. Por exemplo, eu tenho material sobre batismo em águas, poderia transformar esta aula aqui em uma exposição do material que temos a respeito desse assunto. Mas nós temos a revista, nós devemos então procurar explicar aos irmãos o texto que está em vossas mãos para que vocês possam lecionar e assim tenhamos um ensinamento bem proveitoso. Amém? Vamos então à nossa introdução, meu amado irmão. Nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos e, posteriormente, pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Irmãos, os desvios doutrinários em relação ao batismo são muitos. Alguns criticam a fórmula de batizar, se é em nome de Jesus ou em nome da Trindade. Outros acham desnecessário o batismo. Há algumas igrejas que estão defendendo a ideia de que se temos o batismo no Espírito Santo, não precisamos mais do batismo em águas. Então os desvios doutrinários são muitos. É necessário, portanto, deixar a Bíblia falar, os exemplos bíblicos falarem por nós, para que não criemos ideias, conceitos e até mesmo doutrinas que contradizem o que diz a palavra do Senhor. Vamos então ao primeiro tópico da lição, pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Ou seja, falaremos agora sobre os pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Primeiro item do primeiro tópico, o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. Nosso comentarista, irmão, traz essa ideia
da Igreja Católica a respeito do batismo. Vamos ver o que o nosso comentarista traz, e eu trouxe para você também algo adicional a respeito disso, você verá nas próximas telas. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem de um termo do latim que significa um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, que viveu de 354 a 430 d.C., que foi bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, Agostinho entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível da graça invisível. E agora, meus amados irmãos, veja a conclusão disso. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Meus amados irmãos, a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não está escrito quem não for batizado será condenado. Nós então colocaríamos em dúvida a própria palavra do Senhor Jesus Cristo quando ele disse ao ladrão que estava ao seu lado na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse: desce daqui e se batiza para que você tenha a salvação. Não, a salvação é dada àquele que crê. Agora, o batismo tem a sua importância sim, e aliás, vem o primeiro acréscimo que nós trouxemos para você. Se o batismo não garante a salvação, qual a importância do batismo? Aproveite essa tela, meu querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, para entender a importância do batismo. Primeiro, a grande importância do batismo encontra-se no fato de o Senhor Jesus Cristo ter sido batizado por João Batista, deixando-nos o exemplo, e ainda mais, e deixou para nós uma ordenança: ide, batizai. Por que o batismo é importante, pastor Daniel? Porque Jesus foi batizado. Por que o batismo é importante? Porque ele disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as. Então nós vemos que Jesus deu importância ao batismo e nós não podemos tirar essa importância que o próprio Senhor Jesus Cristo deu ao batismo. Nós temos alguns itens que podem ajudar ainda mais você a entender. Primeiro, Jesus fez questão de ser batizado. Segundo, ele foi batizado para que se cumprisse toda a justiça. Terceiro, ele foi batizado aos 30 anos, no início de seu ministério. Isso nos fala de um batismo de pessoa adulta, um batismo para iniciar uma carreira, iniciar um ministério, iniciar uma trajetória de vida. Assim é o batismo dos nossos dias. Quando a pessoa se batiza, ele inicia a sua carreira no Evangelho e pode se tornar um obreiro da casa do Senhor e prosseguir na sua caminhada. Mais ainda, ao final de seu ministério, ordenou que os discípulos batizassem. Mais ainda, sendo ordenança, deve ser cumprida. E por último, a não observância dessa ordenança implica em rejeição do conselho de Deus. É claro, não temos espaço aqui para ler todos os versículos, mas você pode printar a tela, você pode observar cada item desse e se aprofundar lendo os versículos e ver que o batismo é importante sim. E o próprio Senhor Jesus Cristo valorizou e ainda ordenou que os discípulos batizassem quem se convertesse ao Evangelho. Continuando, vamos conhecer os sacramentos do catolicismo. É importante, irmãos, às vezes, nós sondarmos aquilo que está sendo falado. Ora, estamos falando de sacramento, mas, pastor Daniel, quais são os sacramentos da Igreja Católica? Então, se a Igreja Católica vê o batismo como um sacramento, quais são os outros sacramentos? É importante que você tenha isso em mãos para que você possa argumentar com os seus alunos, caro professor. Vamos lá. A Igreja Católica, não a Igreja Evangélica, não a Igreja Protestante, não nós,
que pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, a Igreja Católica afirma que são 7 os sacramentos. O batismo é considerado o primeiro sacramento. O batismo é o primeiro sacramento e ele insere o fiel na vida cristã, pois mostra o desejo de alcançar a salvação. Isso é texto do catolicismo romano, não é texto nosso. Segundo, confirmação ou crisma é o segundo sacramento. Segundo a doutrina da Igreja Católica, a crisma ou confirmação é um sacramento em que o fiel recebe, através da ação do bispo, uma unção com o crisma ou com o óleo. Terceiro, outro sacramento da Igreja Católica, Eucaristia, que para nós é a ceia do Senhor. Olha o que diz o texto. A Eucaristia é uma celebração da Igreja Católica para lembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É também chamada de comunhão. Eucaristia significa reconhecimento, ações de graça em grego, ou seja, é a igreja celebrando a morte e ressurreição de Jesus. E é isso que nós fazemos em nossas reuniões de Santa Ceia nas igrejas evangélicas. Quarto sacramento, penitência. No sacramento da penitência, os fiéis confessam seus pecados ao sacerdote, devendo estar arrependidos e intencionados a se corrigir mediante a absolvição que lhes é dada. Quinto sacramento, unção dos enfermos. A unção dos doentes é o sacramento pelo qual a igreja encomenda a Deus os fiéis perigosamente doentes, para que os alivie e salve, ungindo-os com o óleo e proferindo as palavras escritas nos livros litúrgicos. Sexto sacramento da Igreja Católica, ordem, que é o que nós temos na nossa igreja de ordenação, ou escolha de alguém para o ministério. As ordens são o episcopado, bispo, o presbiterado, padre, e o diaconato, que são os diáconos. Ou seja, para a Igreja Católica escolher uma pessoa para fazer parte do ministério, podemos assim dizer, é considerado um sacramento. A ordem é considerada um sacramento. E o último sacramento é o matrimônio. É pelo matrimônio que o homem e a mulher, batizados, se entregam e se recebem mutuamente pelo bem do casal e educação dos filhos. Então, esses são os 7 sacramentos do catolicismo romano que nós não defendemos, nós não seguimos. Os evangélicos identificam na palavra de Deus 2 ordenanças, que são o batismo em águas e a Santa Ceia do Senhor, que nós estudaremos na próxima lição. Isso fica para você, para conhecimento, para que você possa argumentar e mostrar para o seu aluno, caso ele pergunte: mas professor, quais são então os outros sacramentos da Igreja Católica? E eu deixo para você aqui, meu querido professor, que aí você tem um subsídio. Amém? Vamos prosseguir. Segundo item do primeiro tópico. O batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo, a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. Batismo é testemunho público de fé. Nós falaremos mais sobre isso durante esta aula. Vamos prosseguir? O batismo deve ser administrado aos adultos. O batismo deve ser administrado aos adultos é o terceiro item do primeiro tópico. Diz assim o nosso comentarista: o mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascidos com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus
Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 14. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão, não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Irmãos, isso é algo muito claro nas Escrituras. O que nós temos na Bíblia é a apresentação de crianças e não o batismo de crianças. Jesus, por exemplo, foi batizado aos 30 anos de idade. O batismo, ele requer que a pessoa confesse os seus pecados, abandone os seus pecados. Ora, uma criança em sua tenra idade ainda não tem consciência do pecado, daquilo que é certo ou errado. Tão logo essa criança comece a definir o que é certo e errado e possa ser instruída a deixar as coisas erradas e fazer as coisas certas, aí sim o batismo pode ser administrado, ou seja, essa pessoa pode passar pelo batismo. Nós, as Assembleias de Deus, batizamos adolescentes, porque os adolescentes já estão numa idade que sabem decidir, sabem fazer suas escolhas, sabem professar uma fé. Então, é comum que haja batismo de adolescentes, mas de crianças recém-nascidas que não conseguem ainda de forma verbal confessar os seus pecados e assumir um compromisso de ser fiel a Jesus Cristo, não há sentido batizar uma criança. Por isso, nós, as igrejas evangélicas, apresentamos nossos filhos a Deus assim que eles nascem e quando eles chegam numa idade adolescente, nós propomos o batismo, que deve ser algo espontâneo, não deve ser obrigatório. A própria pessoa deve fazer como fez o eunuco diante das palavras proferidas por Filipe. Aquele eunuco disse: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Ele mostrou o desejo do batismo. O batismo, portanto, é algo que deve ser solicitado por aquele que deseja passar por essa experiência importantíssima na sua vida cristã. Amém? Vamos prosseguir e vamos para mais um conteúdo adicional para você. A pergunta é: quem pode ser batizado? Ora, se observarmos alguns versículos da Bíblia, veremos que pode ser batizado aquele que se arrepender completamente dos seus pecados. Por quê? Porque as pessoas vinham a João Batista confessando os seus pecados. Número 2, aquele que crer no sacrifício de Cristo. Quem crer e for batizado, ou seja, a fé deve ser professada, a fé deve ser publicada. Eu tenho que manifestar a minha fé no sacrifício de Jesus Cristo pelos meus pecados, para eu realmente passar pelas águas batismais. Terceiro, aquele que de bom grado recebe a palavra. Quarto, aquele que confessa seus pecados e não mais os pratica. É estar arrependido e confessar os pecados. Quinto, aquele que conhece os fundamentos da fé cristã. Hoje não levamos ninguém ao batismo sem uma orientação, ainda que seja básica, mas é necessário que a pessoa tenha conhecimento dos fundamentos da fé cristã. Receba a palavra, conheça de fato quem é Deus, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja, para fazer parte da igreja. Porque o batismo, veremos mais tarde, é o ingresso da pessoa na igreja. E por último, aquele que dá bom testemunho. É um erro batizar pessoas que não têm um bom testemunho cristão, pessoas que ainda não deixaram vícios, pessoas que ainda vivem uma vida irregular, moralmente falando, ou seja, vivem amaziados, ainda não é casado e vive com uma pessoa maritalmente, não tem aquele compromisso do casamento, ou seja, não é um exemplo, não dá um bom testemunho, não pode ser batizado. Agora, aquele que dá um bom testemunho na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, ele pode e deve ser batizado, porque ele estará publicando a sua fé, publicando
a sua confiança e mostrando aos outros aquilo que já aconteceu no seu interior. O batismo confirma uma obra já realizada por Deus no interior da pessoa e não é para realizar esta obra, ou seja, eu não me batizo para me tornar melhor, eu não me batizo para ser mais santo, eu não me batizo para alcançar alguma graça divina, não. Nós nos batizamos porque somos salvos, nós nos batizamos porque queremos publicar o nosso testemunho cristão aos outros. Vamos então prosseguir e vamos à sinopse dessa primeira parte. O batismo em águas é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos. Segundo tópico da lição, o símbolo e o propósito do batismo. É o que veremos agora. Vamos lá, primeiro item do segundo tópico, símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma, como lemos aqui na leitura bíblica em classe. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses. Diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. Segundo item do segundo tópico, o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce às águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Atos 2:41. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus. Então, é um testemunho público de fé, daquele que professa o nome do Senhor Jesus Cristo, daquele que deseja ser fiel. Então, ele vai às águas batismais para publicar a sua fé aos outros. Continuando, terceiro item do segundo tópico, não há espaço para indecisão. É importante esse tópico, vamos ler. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Muitas pessoas, irmãos, estão na igreja há anos e não sentem o desejo do batismo. Ora, por que essa indecisão? Não tem fé em Cristo? Não se converteu de fato? Está na igreja, mas quer voltar para o mundo? Vamos continuar. Às vezes, isso acontece por ignorância no sentido do ato. Outras vezes é por falta de convicção da fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. O pecado, é vencido quando se anda no Espírito. Gálatas 5,16 diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Estão na igreja, mas não querem ter compromisso com a igreja. Estão na igreja, mas não querem ter compromisso com Deus. Qualquer coisa que acontecer, ele diz: não, pelo menos não sou batizado, não envergonhei a igreja, deixa eu assim mesmo, que aí ninguém me cobra nada, eu fico aqui no meu cantinho. Mas isso, irmãos, não é bom, porque o batismo é um caminho de bênçãos, é um caminho de vitória. Quem se batiza se torna um crente que pode ser usado por Deus
em várias funções, em várias ocasiões, porque a responsabilidade na igreja do Senhor só é dada àquele que é batizado, aquele que tem compromisso com Deus, com a sua palavra e com o evangelho. Então, é necessário orientar, instruir e motivar as pessoas a passarem pelo batismo em águas. Eu trouxe mais um texto para você, meu caro professor, que gosta de um texto adicional. Qual é o significado do batismo nas águas? É claro que muito do que está aqui já foi falado, mas eu trouxe mais versículos e você pode explorar, meu caro professor. Sepultamento do velho homem e dos seus pecados é o número 1. Segundo, morrer para o mundo e viver para Deus. Terceiro, viver em novidade de vida. Quarto, confissão pública da fé em Cristo. Quinto, ingresso na igreja de Jesus Cristo. Sexto e último, assumir postura e o caráter cristão. Ou seja, a partir do batismo você diz: agora eu quero ser um crente que possa dar ainda mais testemunho, possa pregar ainda mais a palavra, que me torne mais identificado com Cristo. Amém? Vamos prosseguir. Sinopse dessa segunda parte: o batismo em águas simboliza uma identificação com Cristo e o testemunho público de fé. Repetindo, o batismo em águas simboliza uma identificação com Cristo e o testemunho público de fé. Vamos então para o terceiro e último tópico da lição, a fórmula e o método do batismo. Vamos então aprender sobre a fórmula e o método do batismo segundo a Bíblia. Primeiro item do terceiro tópico, fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou os seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. É o nosso texto áureo. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas, com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula bíblica. Esta é a forma que temos em Mateus capítulo 28, 19 e que nós, evangélicos, seguimos. Prosseguindo, fórmula herética do batismo, segundo item do terceiro tópico. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a forma trinitariana, ou seja, citando a trindade no momento do batismo. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Aqui o nosso comentarista ele diz o seguinte: convém dizer que esses textos não negam a forma trinitária ou trinitariana, tampouco negam a trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. É interessante, irmãos, fazer uma colocação aqui neste momento. Entenda que o batismo era uma prática comum entre os judeus. Não era nenhuma novidade ser batizado. Os judeus realizavam o rito de batismo como um rito de ingresso na fé judaica. Os prosélitos eram batizados. Então o batismo não era novidade alguma. Quando Jesus veio, ele foi batizado por João. Mas quando ele ordenou que se batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando os apóstolos começam a pregar o Evangelho, alguns poderiam dizer assim: olha, mas nós conhecemos o batismo de João, como aconteceu em Atos capítulo 19. Os irmãos de Éfeso, eles não conheciam o batismo ordenado por Jesus, eles conheciam o batismo de João. Então, quando o livro de Atos dos Apóstolos fala de batizando em nome de Jesus, ele está querendo dizer o seguinte: olha, esse é o batismo que o Senhor Jesus Cristo ordenou que se fizesse. Esse é o batismo da igreja, para ingresso na igreja.
batizavam em nome de Jesus. Não que estava negando a Trindade de modo algum, apenas para distinguir o batismo do batismo de João e de outros batismos que os judeus poderiam ainda fazer naquela época, porque era prática comum entre os judeus. Por isso, o livro de Atos dos Apóstolos dá ênfase ao nome de Jesus para lembrar que esse batismo foi o batismo ordenado por Jesus. Continuando, imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão, apenas jogar água sobre a pessoa e não imergi-la na água. Muito bem, continuando aqui, não há então vestígios desse tipo de batismo no Novo Testamento, batismo por aspersão. Esse tipo de batismo se caracteriza pela aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar e submergir. Então, irmãos, é até incoerente falarmos batismo por aspersão. É como se estivéssemos falando imersão por aspersão, porque batismo significa imersão. Então você foi imergido por aspersão. Como pode alguém ser imergido se ele somente recebeu água sobre si? Se foi apenas a ação de um sacerdote que espargiu água sobre ele e assim ele foi mergulhado através daquelas gotículas de água? É estranho afirmar isso, mas é o que aconteceu com o transcorrer da história da igreja, porque muitos não podiam ir para as águas batismais, principalmente enfermos. E a igreja histórica, pretendendo aumentar o número de fiéis, ela criou esse batismo por aspersão, que acabou sendo adotado por algumas igrejas como o método do batismo. Muitas igrejas só batizam por aspersão. Nós vemos pela palavra de Deus que há necessidade de imersão do candidato em águas. Veremos até um texto sagrado que fala sobre isso. A palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. Olha o que diz a palavra do Senhor. O povo saía para ser batizado por João no Rio Jordão. No Rio Jordão. Dentro do Rio Jordão. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. João batizava onde havia muita água. Veremos esse texto daqui a pouquinho. Então, o método é por imersão. O método bíblico é por imersão. Por isso que quando alguém vem para as nossas igrejas e não é batizado por imersão, é comum que essa pessoa seja levada ao batismo para passar pelo método bíblico do batismo, que é por imersão. Qualquer batismo é válido? Essa é uma pergunta interessante, eu trago como acréscimo para você. Você pode provocar os seus alunos, caro professor, com essa pergunta. Então, qualquer pessoa que se batizar em qualquer igreja, por qualquer pessoa, esse batismo é válido? É aceito? Irmãos, eu aprendi e transmito para você algo importante. Existem 3 exigências básicas para se efetuar o batismo. 3 exigências básicas, as principais exigências. Primeiro, um candidato preparado. Ide ensinai todas as nações. A instrução do ensino antecede a instrução para o batismo. Ou seja, ide ensinai batizando-as. Veja com isso que nós precisamos preparar o candidato. Não apenas chamá-lo, convocá-lo, mergulhar o seu corpo na água, retirar, dizer você agora está batizado. E daí? O que significa isso? Por que eu estou sendo batizado? Qual é a base bíblica para isso? O que acontece comigo agora? Ou seja, fica faltando o que é tão importante, o significado. Então, um candidato preparado é aquele que sabe exatamente o que é o batismo, sabe que ele agora vai fazer parte do corpo de Cristo, sabe que ele agora integra a igreja do Senhor Jesus Cristo, então ele está preparado. Se o candidato não estiver preparado, se a pessoa não estiver instruída,
se a pessoa for levada ao batismo forçosamente, sem querer ir, obrigado pelo pai ou pela mãe, irmãos, esse batismo ele não tem validade. Não tem o primeiro item importante. Um candidato preparado, consciente de que está passando por um ato que é bíblico e que tem seu significado, seus propósitos. Se isso não acontecer, esse batismo não tem validade. Segundo, um pastor ou obreiro credenciado. Não é qualquer um que vai sair batizando por aí, irmãos. O batismo deve ser uma ministração pastoral, uma ministração da liderança da igreja. Às vezes o pastor até delega essa função para outros. Agora, vemos pessoas por aí sendo batizadas por pessoas que não são pastor, não têm nenhuma liderança, não pertencem a nenhum ministério. Que validade terá um batismo se a pessoa que batizou não é credenciado para isso? Não foi comissionado para isso, não recebeu nenhuma ordenação para fazer aquilo. Ele está praticando um ato para o qual ele não foi ordenado. Por isso que os pastores, nós pastores, quando batizamos, nós falamos publicamente: eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque os ministros do Evangelho têm essa credencial, estão autorizados a fazer isso. Às vezes vemos pessoas por aí dizendo assim: olha, vamos lá para a nossa igreja que eu te batizo, mas você é um pastor credenciado, meu querido, minha querida. Então, validade do batismo, um pastor credenciado. E por último, irmãos, temos o candidato e temos a pessoa que vai batizar. É preciso água, muitas águas. João capítulo 3, versículo 23 diz: ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados. Ou seja, e vinham ali e eram mergulhados. Mergulhados nas muitas águas. Então, o batismo válido é o batismo onde o candidato está preparado, consciente do que está se passando naquele momento. Um líder que seja credenciado, tenha sido ordenado para fazer aquele ofício. E por último, águas, muitas águas para que o candidato seja mergulhado e assim esse batismo deve ser considerado válido, porque obedece a essas principais exigências. Sinopse dessa última parte: a fórmula trinitária ou trinitariana do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos, portanto, à nossa conclusão, meus amados irmãos. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é, sim, uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Amém. Eu convido você para a 10ª lição que estudaremos na próxima semana, cujo título é A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. E eu conto com a tua presença aqui, meu caro professor e aluno da Escola Dominical. Continue orando por nós para que nós continuemos fazendo esse trabalho. Agradeço a você que está nos assistindo e peço que compartilhe essa aula com outros irmãos e irmãs. Ore por nós. Aqui se despede seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém e amém.